Bem-vindo ao resumo de Nada Pode Me Ferir, a história de superação do único homem a completar o treinamento das forças de elite e se tornar Navy SEAL, Army Ranger e TACP de David Goggins. Vamos descobrir suas preciosidades juntos. Ponto principal 1. Potencial ilimitado. Você já se perguntou até onde vão as suas possibilidades? Do que você é realmente capaz? Muitas vezes, estamos tão apegados à nossa zona de conforto que nem sequer tentamos testar nosso verdadeiro potencial. Escolhemos com facilidade o que é familiar e esperado, tirando de nós a chance de nos tornarmos mais fortes, mais corajosos e mais livres. Aceite o seu sofrimento e use-o como trampolim para descobrir o seu verdadeiro poder. A verdade é que usamos apenas 40% da nossa capacidade natural. Surpreendente, não é? Isso significa que ainda temos 60% disponíveis, o que pode mudar radicalmente a nossa vida. Mas será que é possível acessar esse poder? A experiência de David Goggins mostra que sim. Apesar dos desafios e obstáculos do seu destino, ele não se conformou com o que a vida lhe oferecia, criou suas próprias regras. Não importa quem você seja, a vida vai lhe oferecer oportunidades nas quais você poderá provar que é alguém fora do comum. David Goggins. Juntos, vamos descobrir como ele encontrou uma fonte de energia oculta, superou a dor física e se tornou imbatível. Então, vamos aprender a usar nossa mente para viver uma vida ousada, cheia de conquistas que muitos consideram além do possível. Ponto principal 2. Começando de um ponto ruim. A vida de David Goggins não foi nada fácil desde a infância. Embora sua família parecesse perfeitamente normal, havia muitos segredos por trás das aparências. O pai de Goggins, Trunis, era um homem extremamente violento. Ele era dono de um rink de patinação em Buffalo e de um bar no andar de cima, onde obrigava sua esposa, Jackie, e os 2 filhos a trabalhar. Cumprindo ordens até tarde da noite, o pequeno David, com apenas 6 anos, frequentemente dormia nas aulas. Mas o trabalho exaustivo e a falta de sono não eram os únicos problemas. Trunis Goggins punia brutalmente os filhos e a esposa pelo menor erro ou sinal de desobediência. Violência física e psicológica, medo e dor faziam parte do cotidiano. Apesar de Jack tentar dar alguma normalidade à vida dos filhos, o pai sempre dava um jeito de destruir qualquer tentativa de paz. Independentemente de onde você começou, você tem o poder de mudar tudo. David Goggins relembra o momento em que, após mais uma surra brutal, sua mãe chamou a polícia. Mas em vez do resgate esperado, viram o pai conduzir os policiais de volta ao carro, rindo e reclamando do casamento. Parecia não haver saída para aquele inferno. No entanto, um dia, Jack encontrou forças para pôr fim ao pesadelo. Após anunciar ao marido que estava indo embora, ela deu aos filhos a oportunidade de escolher. Arrumando algumas roupas às pressas, eles fugiram para uma cidade no sul de Indiana, onde moravam os pais de Jack. Eles não tinham dinheiro algum, pois todos os lucros do rink e do bar iam para a conta do pai. Uma vez, chegaram a quebrar um cofrinho para comprar comida e abastecer o carro. A vida não era tranquila, mas o mais importante era ter escapado do demônio. David entrou em uma nova escola, onde, aos poucos, começou a alcançar os colegas de classe. Parecia que um período melhor havia começado para ele, mas aquilo era apenas o início dos desafios que viriam. Ponto principal 3. Enfrentar a dura realidade e lutar. A terceira série em uma nova escola foi um choque absoluto para David. Estudar era extremamente difícil para ele, e seu novo professor, que gritava por causa de seu baixo desempenho, só aumentava ainda mais seu estresse. Com medo de ser mandado para uma escola de alunos especiais, David começou a colar. Ele copiava lições de casa e provas, o que o ajudava a melhorar as notas. Na adolescência, David enfrentou outra realidade cruel: o racismo. Durante uma caminhada com o primo, os passageiros de uma caminhonete gritaram um insulto racial contra eles. Foi a primeira vez, mas não a última, que David ouviu aquela palavra. Ele chegou a receber um bilhete
com ameaças de colegas que prometeram matá-lo. Os traumas de infância e um ambiente hostil alimentaram o desespero e a dor de David. Apesar de toda a tristeza, ele ainda tinha uma esperança. Ele sonhava em se alistar na Força Aérea. Como membro da Patrulha Aérea Civil, um corpo auxiliar civil, ele ouviu a história de um paraquedista de resgate que sobreviveu a ferimentos horríveis, quase morreu, mas voltou ao trabalho. Isso convenceu David de que as possibilidades humanas são ilimitadas. No entanto, ele ainda tinha um longo caminho pela frente para alcançar seu sonho. Após ser reprovado no ASVAB, um teste padronizado para as Forças Armadas, David soube que precisava mudar alguma coisa. O amanhã depende das decisões que você toma hoje. Ele observou com atenção seu reflexo no espelho e admitiu com sinceridade quem ele realmente era. Um garoto que lia no nível da 3ª série e colava. Mas ele sabia o que queria e estava disposto a trabalhar. A partir daquele momento, o ritual diante do espelho virou um hábito. Ele começou arrumando a cama e cuidando da própria aparência. Depois, passou a focar nos estudos e nos treinos para alcançar seu sonho. Se você estiver passando por uma transformação, essas etapas podem ajudar. Anote todos os seus sonhos e colhe no espelho. Identifique em que etapa da realização da sua meta você está e defina o próximo passo. Escreva cada pequeno passo em um bilhete separado e retire do espelho quando concluir. Ponto principal 4. Nunca é tarde demais para reescrever sua história. A Força Aérea era para ser um novo começo para David Goggins, e ele fez de tudo para aproveitar essa oportunidade. Ele mandava bem em flexões, corrida e agachamento, mas um dos cursos era difícil demais, o de confiança na água. Durante o programa de 10 semanas, ele passou por treinamentos especiais para aprender a manter a calma na água sob pressão. Cada dia era mais uma humilhação na piscina, mas David continuava lutando. Seu sonho foi interrompido quando, durante um exame médico, os médicos descobriram que ele era portador do traço falciforme. Eles achavam que isso podia aumentar o risco de morte súbita durante atividades físicas. David sentiu alívio ao ser liberado do treinamento, mas os médicos voltaram atrás e deixaram a decisão final nas mãos dele. Ele já tinha perdido metade das provas, e voltar significava recomeçar do zero. Quando o sargento-chefe perguntou qual seria sua decisão final, David não conseguiu encará-lo. Ele havia desistido, usando o traço falciforme como justificativa para sair. Saia da sua zona de conforto com frequência para treinar seu cérebro para novas conquistas. Depois de sair do programa, David deixou a carreira militar de lado e foi trabalhar na Ecolab, desinfetando restaurantes. Enterrou o sonho da Força Aérea e uma tristeza que mal conseguia admitir, entre os treinos e a comida. Sua vida estava desmoronando, mas aquilo não era o fim. O dia em que resolveu mudar tudo de novo parecia só mais um dia comum. Ele terminou o turno da noite, pegou o milkshake de sempre e foi para casa. Ligou a TV e ouviu trechos de uma reportagem sobre os Navy SEALs, os mais casca-grossa do mundo. Foi um ponto de virada. Sem pensar duas vezes, jogou o milkshake no lixo, calçou o tênis e saiu para correr. Aquele foi o primeiro passo de um novo começo. Você sabia que, durante o treinamento dos SEALs, David Goggins trabalhou com Chris Kyle, o maior atirador de elite da história da Marinha. Ele escreveu o livro American Sniper, que virou um filme de sucesso com Bradley Cooper. Ponto principal 5. Quebrando a mente. Entrar para os Navy SEALs foi um desafio enorme. Todos os recrutadores recusaram David Goggins, menos um, o suboficial Steven Shaljo, que acreditou nele. Para ter a chance de realizar seu sonho, David precisou perder 48 quilos e passar meses se preparando para o ASVAB. Prova que ele acabou passando. Mas aquilo era só o começo de uma jornada longa e exaustiva. Quem quer ser Navy SEAL precisa passar por provas especiais que testam se a pessoa merece fazer parte da unidade. Uma das etapas mais temidas é a Semana Infernal, e o nome faz jus à experiência. Enquanto os participantes enfrentam tarefas quase impossíveis na água e em terra,
Os instrutores fazem de tudo para levá-los ao limite físico e mental. David Goggins teve que encarar 3 semanas infernais até conseguir atingir sua meta. Na primeira, ele teve pneumonia dupla. Na segunda, foi forçado a parar por causa de uma lesão no joelho. Mesmo assim, David tirou grandes lições dessa experiência. Tudo na vida é um jogo mental. David Goggins. Durante o treinamento dos SEALs, ele desenvolveu a tática conhecida como roubar almas, que o ajudava a acessar uma segunda onda de energia. David usava essa estratégia nos momentos mais difíceis para suportar a pressão mental e física dos instrutores. Por exemplo, ele cantarolava uma música ou sorria mesmo no meio da dor e do sofrimento. O objetivo não era desafiar ou provocar os instrutores, mas manter o controle sobre si mesmo. Nos momentos de desespero, lembre-se do seu objetivo e siga firme. Mente calejada era outra tática que ele usava para enfrentar situações desafiadoras. Isso o ajudou a continuar durante a segunda semana infernal, mesmo com o joelho quebrado. Imagine só, ele continuou batendo as pernas na água, superando uma dor insuportável. Naquele momento, David se lembrou de tudo que já tinha conquistado. Isso permitiu que ele se afastasse dos pensamentos negativos e ultrapassasse o limite da dor física. Esse poder mental não serve apenas para competições e treinamentos. Quando enfrentar obstáculos no trabalho ou nos estudos, use essa tática para controlar suas dúvidas. Faça uma lista mental das suas conquistas. Visualize como você superou um obstáculo específico. Imagine todos os desafios que você ainda pode enfrentar. Isso vai ajudá-lo a estar preparado. Ponto principal 6. Da luta à paz interior. O exército não foi o único ambiente onde David Goggins se testou. Para arrecadar dinheiro para as famílias de colegas de farda que haviam perdido a vida, ele participou de uma das ultramaratonas mais desafiadoras do mundo, a Badwater. Mas antes disso, ele precisou participar de corridas mais acessíveis para conseguir uma vaga. Sem treinamento suficiente, ele correu 160 quilômetros em 24 horas, quase morrendo de insuficiência renal. Então, como ele conseguiu? David segue a regra dos 40%, que diz que, ao atingir seu limite, ainda restam 60% da sua capacidade. Mas, ao abandonar as dúvidas, as histórias que te limitam e ao aumentar sua tolerância à dor, você consegue acessar seu verdadeiro potencial em momentos decisivos. Ao longo da vida, David sempre buscou ultrapassar seus próprios limites. Essa mentalidade o transformou em um ultramaratonista renomado e o levou a quebrar o recorde do Guinness de flexões na barra fixa. Ele não desistiu nem mesmo quando precisou passar por uma cirurgia cardíaca por conta de uma condição congênita. É impressionante o que ele conseguiu realizar com um coração funcionando pela metade. No entanto, chegou o dia em que o corpo de David Goggins se revoltou. Ele não conseguia sair da cama. Cada músculo doía. Os médicos não conseguiram encontrar a causa e David sentia que estava morrendo aos poucos. Deitado exausto na cama, ele se lembrou de seu passado e de tudo o que havia conquistado, mas finalmente percebeu o quanto exigia de si mesmo. David reconheceu que tudo o que fazia era para ser aceito. Sua raiva e o medo de não valer nada o impulsionavam, e agora isso estava claro para ele. David Goggins finalmente encontrou a pista para sua doença. Depois de anos de esforço extremo, seu corpo precisava de cuidados. Lembrando-se de uma sessão de alongamento durante o treinamento nos SEALs, ele começou a se exercitar. Foi doloroso, mas funcionou e devolveu força ao corpo. Mesmo que todos digam que seu sonho é impossível, pergunte, e se? E comece sua jornada. Depois de concluir sua carreira militar, David Goggins não parou. Aos 43 anos, ele começou sua trajetória como bombeiro florestal. Ele continua acreditando na força ilimitada do potencial humano e está pronto para fazer o que todos consideram impossível. Conclusão. No budismo, existe a ideia de que a vida é sofrimento. Todos nós temos que enfrentar dificuldades e dor. Às vezes, tentamos amenizar os golpes da vida e permanecer na zona de conforto, mas ela pode virar uma prisão.
É preciso ir além do que é familiar e se desafiar para realizar seus sonhos. Sim, é um caminho desafiador, que exige esforço diário e muita luta. Podem dizer que suas metas são irreais, mas só você conhece a verdade. As conversas mais importantes acontecem dentro de você, e só você pode mudar tudo. Quando estiver em dúvida, lembre-se de David Goggins, o homem que ultrapassou seus próprios limites. Você pode fazer o mesmo. Experimente isto. Reflita sobre suas vitórias passadas para fortalecer a confiança diante dos desafios atuais. Supere-se um pouco mais a cada dia, mesmo que seja só um passo ou um minuto a mais. Pratique a autoconsciência. Entender o seu porquê pode ser um motivador poderoso. Em momentos de desespero, agradeça a si mesmo pelas lições aprendidas nos caminhos que já percorreu. Por enquanto é só. Ouça mais resumos intrigantes com apenas alguns toques.